Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais a fazer este percurso em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia 15, estamos no período dos patriarcas e vamos ouvir Gênesis 29 e 30, Jó 19 e 20, Provérbios 3, 5 a 8. Gênesis 29. Jacó retomou o caminho para as terras do Oriente. Olhando em redor, viu no campo um poço, junto do qual estavam deitados 3 rebanhos de ovelhas. Este poço servia de bebedouro aos rebanhos. Como, porém, a pedra que tapava a boca do poço era grande, afastavam-na da abertura só quando se reuniam todos os rebanhos. Davam então de beber aos animais e depois tornavam a colocar a pedra no respectivo lugar. Jacó perguntou aos pastores: "De onde sois, meus irmãos?" Responderam: "Somos de Harã." Ele disse-lhes: "Conheceis Labão, filho de Naor?" Responderam: "Conhecemos." Disse-lhes ele: "E está de boa saúde?" Responderam: "Está de boa saúde, e ali vem Raquel, sua filha, com o rebanho." Ele disse: "Ainda é dia claro, é cedo para recolher os rebanhos. Dai de beber às ovelhas e voltai com elas a pastar." Responderam: "Não podemos enquanto todos os rebanhos não estiverem reunidos." Então afasta-se a pedra da boca do poço e damos de beber ao gado. Estava ainda a conversar com eles, quando apareceu Raquel com o rebanho do seu pai, pois ela era pastora. Logo que Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e o rebanho do seu tio Labão, aproximou-se, removeu a pedra que estava sobre a abertura do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, seu tio. Depois beijou Raquel e começou a chorar. Jacó declarou a Raquel que era parente do seu pai e filho de Rebeca. Ela correu a participar tudo ao seu pai. Quando Labão ouviu falar de Jacó, filho da sua irmã, foi imediatamente ao encontro dele. Apertou-o nos braços, beijou-o e levou-o para a sua casa. Jacó contou a Labão tudo quanto se tinha passado. E Labão disse-lhe: "Sim, tu és do meu sangue, pertences à minha própria família." E Jacó morou com Labão 1 mês inteiro. Depois disso, Labão disse a Jacó: "Acaso estás a servir-me sem qualquer recompensa, apenas por seres meu parente? Diz que salário deverá ser o teu." Ora, Labão tinha 2 filhas. A mais velha chamava-se Lia e a mais nova Raquel. Lia tinha o olhar terno. Raquel era esbelta e de belo rosto. Jacó amava Raquel e disse: "Servir-te-ei 7 anos por Raquel, a tua filha mais nova." Labão respondeu: "Melhor é dar-te a ti do que a outro. Fica em minha casa." E Jacó serviu por Raquel 7 anos, que lhe pareceram apenas alguns dias, tanto era o amor que por ela sentia. Então Jacó disse a Labão: "Dá-me a minha mulher, porque o meu tempo findou e quero casar com ela." Labão reuniu todos os homens do lugar e ofereceu um banquete. Mas já de noite conduziu Lia a Jacó, que dela se aproximou. E para a serva de Lia, sua filha, Labão deu-lhe sua escrava Zilpa. No dia seguinte, de manhã, Jacó, vendo que era Lia, disse a Labão: "Por que me fizeste isso? Não foi por Raquel que eu te servi? Por que me enganaste?" Labão respondeu: "Aqui não é costume dar a mais nova em casamento antes da mais velha. Terminada a semana de núpcias, dar-te-ei também a outra, sua irmã, na condição de me servires ainda mais 7 anos." Assim fez Jacó, e terminada a semana de núpcias de Lia, Labão deu-lhe Raquel, sua filha, por mulher. E Labão deu à sua filha Raquel a sua escrava Bilhá, para ficar ao serviço dela. Jacó uniu-se também a Raquel, que amava mais do que a Lia, e serviu ainda em casa de Labão durante outros 7 anos. Vendo o Senhor que Lia não era amada, tornou-a fecunda enquanto Raquel permanecia estéril. Lia concebeu e deu à luz um filho, ao qual deu o nome de Ruben, porque disse: "O Senhor olhou para a minha humilhação, agora serei amada por meu marido."
Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse: O Senhor, sabendo que eu era desdenhada, deu-me também este. E deu-lhe o nome de Simeão. Tornou a conceber novamente e deu à luz um filho e disse: Agora meu marido prender-se-á a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Concebeu ainda mais outra vez e deu à luz um filho e disse: Sim, agora louvarei o Senhor. E deu-lhe por isso o nome de Judá. Depois não teve mais filhos. Gênesis 30. Vendo que não dava à luz filhos a Jacó, Raquel começou a ter inveja da irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, ou então eu morro. E Jacó irritou-se com Raquel e disse-lhe: Julgas-me capaz de substituir Deus, que te recusou a fecundidade? Ela respondeu: Aqui tens a minha serva Bilhá, vai ter com ela, que ela dê à luz sobre os meus joelhos, assim por ela eu também terei filhos. Deu-lhe, pois, a sua serva Bilhá por mulher, e Jacó aproximou-se dela. Bilhá concebeu e deu um filho a Jacó. Raquel disse então: Deus fez-me justiça, escutou a minha voz e deu-me um filho. Por isso deu-lhe o nome de Dan. Bilhá, a escrava de Raquel, concebeu outra vez e deu um segundo filho a Jacó. Raquel disse: Lutei contra a minha irmã junto de Deus e venci-a. Por isso chamou-lhe Neftali. Ao ver extinta a sua fecundidade, Lia tomou a sua escrava Zilpa e deu-a por mulher a Jacó. Zilpa, a escrava de Lia, deu um filho a Jacó. Lia exclamou: Que felicidade! E deu-lhe o nome de Gad. Zilpa, a serva de Lia, deu um segundo filho a Jacó. Lia exclamou: Como sou feliz! As donzelas chamar-me-ão bem-aventurada. E deu-lhe o nome de Azer. Certo dia, na época da ceifa do trigo, saindo Ruben para o campo, encontrou mandrágoras e levou-as a Lia, sua mãe. Raquel disse a Lia: Dá-me, por favor, parte das mandrágoras do teu filho. Lia respondeu: Não te parece bastante teres roubado o meu marido, e queres também roubar-me as mandrágoras do meu filho? Raquel retorquiu: Pois bem, em troca das mandrágoras do teu filho, que ele fique contigo esta noite. Quando Jacó regressava do campo à tarde, Lia saiu-lhe ao encontro e disse-lhe: Vem comigo, pois hoje paguei por ti o preço das mandrágoras do meu filho. E ficou com ele nessa noite. Deus ouviu Lia, que concebeu e deu um 5º filho a Jacó. Lia exclamou: Deus recompensou-me por ter dado a minha serva a meu marido, e deu-lhe o nome de Issacar. Lia concebeu novamente e deu um 6º filho a Jacó. Lia exclamou: Deus concedeu-me um belo presente. Agora o meu marido habitará comigo, porque já lhe dei 6 filhos. E deu-lhe o nome de Zabulão. A seguir, deu à luz uma filha, a quem chamou Diná. Deus recordou-se de Raquel, ouviu-a e tornou-a fecunda. Ela concebeu e deu à luz um filho e disse: Deus apagou a minha vergonha. E chamou-lhe José, dizendo: Que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Depois de Raquel ter dado à luz José, Jacó disse a Labão: Deixa-me partir, a fim de voltar para a minha casa e para o meu país. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelos quais te servi antes de me ir embora, pois tu sabes com que zelo te servi. Labão disse-lhe: Possa eu merecer a tua benevolência. Reconheço que o Senhor me abençoou por tua causa. Fixa-me o teu salário para que tu dê. Jacó respondeu: Tu sabes como te servi e o que ganhaste comigo. Porque o que tinhas antes da minha chegada era pouco e tudo aumentou muitíssimo. O Senhor abençoou-te por minha causa. Agora, quando trabalharei para a minha família? Disse-lhe Labão: Que te hei de dar? Jacó respondeu: Não me darás nada, mas se acatares a minha proposta, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Passarei hoje através de todo o teu rebanho e separarei todo o animal malhado e com manchas. Entre os cordeiros, todos os animais negros, e entre as cabras, as malhadas e com manchas. Será essa a minha recompensa. A minha retidão responderá por mim no dia de amanhã, quando vieres verificar o meu salário. Tudo o que estiver comigo e não for malhado e com manchas entre as cabras,
e negro entre os cordeiros será animal roubado. Labão respondeu: Está bem, seja como dizes. E no mesmo dia, Labão pôs de parte os bodes listrados e com manchas, todos os cabritos malhados e com manchas, todos os cordeiros negros, e confiou-os aos seus filhos. Depois, pô-los à distância de 3 dias de jornada, e Jacó apacentava o resto do rebanho de Labão. Jacó tomou então varas verdes de chopo, de amendoeira e de plátano. Tirou-lhes parte da casca, pondo-a no branco das varas, e colocou-as diante dos olhos das ovelhas, nos regueiros e nos bebedouros aonde iam beber. Ora, as ovelhas entravam em excitação quando iam beber, e ao entrarem em excitação diante das varas, concebiam cordeiros listrados, malhados e com manchas. Jacó colocava de lado esses cordeiros, e o gado de Labão ia ficando malhado e negro. E assim juntou rebanhos para si, que não reuniu ao gado de Labão. Quando as ovelhas eram vigorosas e ficavam excitadas, Jacó punha-lhes as varas diante dos olhos nos regueiros, para que concebessem perto das varas. Mas quando as ovelhas eram fracas não o fazia, de modo que os cordeiros enfesados eram para Labão e os vigorosos para Jacó. Este homem enriqueceu prodigiosamente e adquiriu numerosos rebanhos, escravos e escravas, camelos e jumentos. Jó 19. Jó respondeu dizendo: Até quando afligireis a minha alma e me atormentais com vãs palavras? Já por 10 vezes me humilhastes e não vos envergonhais de me insultar. Mesmo que de facto tivesse errado, o meu erro só a mim diria respeito. Mas vós levantais-vos contra mim e me repreendeis pelas humilhações que padeço. Reparai que foi Deus quem me desorientou e me envolveu nas suas redes. Grito contra essa violência e ninguém responde. Levanto a voz e não há quem me faça justiça. Deus fechou-me o caminho para eu não passar e encheu de trevas as minhas veredas. Despojou-me da minha glória e tirou-me a coroa da cabeça. Arruinou-me inteiramente e estou desfeito. Desenraizou como uma árvore a minha esperança. Acendeu a sua cólera contra mim e contou-me entre os seus inimigos. As suas milícias concentraram-se, entrincheiraram-se no meio do caminho e acamparam em volta da minha tenda. Ele afastou de mim os meus irmãos e os meus amigos retiraram-se como estranhos. Os meus parentes abandonaram-me e os que me conheciam esqueceram-se de mim. Os meus criados olham-me como um estranho e sou um desconhecido aos teus olhos. Chamo o meu servo e ele não me responde. Tenho de lhe pedir por favor que me atenda. A minha mulher sente repugnância do meu hálito e tornei-me fétido para os meus próprios filhos. Até os garotos me desprezam e insultam-me quando me levanto. Todos os meus íntimos me têm horror, aqueles que eu amava voltam-se contra mim. A minha pele cola-se-me aos ossos descarnados, sobrevivi apenas com a pele dos dentes. Compadecei-vos! Compadecei-vos de mim, vós, meus amigos, porque a mão de Deus me feriu. Porque me perseguis como Deus e vos mostrais insaciáveis da minha carne. Quem me dera que as minhas palavras se escrevessem e se consignassem num livro, ou fossem gravadas em chumbo como estilete de ferro, ou se esculpissem na pedra para sempre. Eu sei que o meu Redentor vive e prevalecerá por fim sobre o pó da terra. E depois de a minha pele se desprender da carne, na minha própria carne verei a Deus. Eu mesmo o verei, os meus olhos e não outros o hão de contemplar. As minhas entranhas consomem-se dentro de mim. Porque dizeis agora: vamos persegui-lo e busquemos pretexto para o condenar. Temei o fio da espada, porque há uma espada vingadora da iniquidade. Ficai a saber que há um juízo. Jó 20. Sofar de Naamá tomou a palavra e disse: Os meus pensamentos levam-me a replicar, pois fervilham dentro de mim. Ouvi a tua injuriosa repreensão, e a minha inteligência impele-me a responder. Não sabes bem que em todos os tempos, desde que o homem foi posto sobre a terra, a glória dos maus é breve, e o júbilo do ímpio só dura um instante? Mesmo que a sua arrogância chegue até ao céu, e a sua cabeça toque nas nuvens qual fantasma, ele desaparece para sempre, e os que o viram perguntarão: onde está? Desaparece como um sonho, ninguém o encontrará. Fugirá como uma visão noturna. Os olhos que o viram não mais o verão, e a sua morada não mais o reconhecerá.
Os seus filhos indemnizarão os pobres, com as suas próprias mãos restituirão a sua riqueza. Os seus ossos, cheios de vigor juvenil, descerão com ele ao pó do sepulcro. Se o mel foi doce à sua boca, e se o ocultou sob a língua, se o reteve sem o abandonar, e o saboreou com o seu paladar, esse alimento transformar-se-á nas suas entranhas em veneno mortal. Vomitará as riquezas que devorou, Deus as fará sair do seu ventre. Sugava o veneno das serpentes, e a língua da víbora o matará. Não verá correr os mananciais de azeite, nem as torrentes de mel e de azeite coalhado. Vomitará o seu ganho, sem o poder engolir, e não gozará do fruto do seu comércio. Porque oprimiu e desamparou os pobres, e roubou casas que não tinha construído. Porque a sua fome era insaciável, não o salvará o que tanto cobiçou. Nada escapou à sua voracidade, por isso nada ficará dos seus bens. Em plena abundância, a necessidade o assaltará, e todos os golpes da infelicidade cairão sobre ele. Deus desencadeará sobre ele o fogo da sua cólera, até o fazer encher a barriga, e fará chover sobre ele os seus dardos. Se fugir diante da arma de ferro, trespassá-lo-á o arco de bronze. Uma seta lhe sairá pelas costas e um dardo flamejante pelo fígado. São os terrores a passar sobre ele. E ser-lhe-á reservada toda a espécie de trevas. Devorá-lo-á um fogo que o homem não acendeu, e será consumido tudo o que restar da sua tenda. Os céus revelarão a sua impiedade, e a terra levantar-se-á contra ele. Desaparecerá toda a riqueza da sua casa, que será arrasada no dia da cólera divina. Esta é a sorte que Deus reserva ao ímpio, e a herança que o Omnipotente lhe destina. Provérbios 3, 5 a 8. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te fies na tua própria inteligência. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme o Senhor e evita o mal. Isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Eu sou o Padre Miguel Vasconcelos, das equipas de jovens de Nossa Senhora. Prosseguimos hoje este caminho bíblico pelo Gênesis, por Jó e também pelos Provérbios, nesta proposta do mais 365. Deus fiel, damos-te graças porque nos falas por amor. Torna-nos atentos à tua palavra e disponíveis para o caminho a que nos chamas. Nos capítulos do Gênesis que ouvimos hoje, a história de Jacó, Lia e Raquel é marcada por enganos, por rivalidades, por sofrimento afetivo, deixa-me dizer assim. Nada disto é idealizado, quer dizer, o amor não correspondido de Lia, a esterilidade de Raquel, a competição entre os irmãos. No entanto, é precisamente neste emaranhado humano que Deus faz crescer a vida e prepara o nascimento das tribos de Israel. Veremos também isso nos próximos capítulos, mostrando que a sua promessa não depende da perfeição das relações, mas sobretudo da sua fidelidade. E este parece-me ser um ponto fundamental ao longo de toda esta história. Nós vemos neste emaranhado de relações uma quantidade de pecados, uma quantidade de fraquezas, de hesitações, de dúvidas, às vezes de hipocrisia, por assim dizer, de personagens que são personagens centrais no mundo bíblico, mas que se deixam atrair pelos seus desejos mais rasteiros, como lhes chamei há uns dias atrás. Mas o que é central nesta conversa é nós irmos percebendo que, à medida que esta história avança, no meio desta fragilidade humana, Deus manifesta-se e, como dizia, faz crescer a vida, prepara o futuro. Tinha prometido e agora está a cumprir. A situação de Lia, esta mulher mal amada, por assim dizer, ajuda a ver um aspecto relevante, porque, sendo ela a figura da mulher mal amada, ela é por isso mesmo a primeira a ser olhada por Deus e a tornar-se fecunda. Jacó ama Raquel, mas é sobre a dor escondida de Lia que Deus faz recair a sua atenção. A Bíblia revela neste episódio aquilo que depois vai ser recorrente nos próximos textos e de alguma maneira em todo o Antigo Testamento. Deus
vai aparecer inúmeras vezes como aquele que prefere quem está em situação frágil. Deus vai aparecer inúmeras vezes como aquele que tem os seus olhos postos na pobreza, na fraqueza, na fragilidade, na dor. E depois esta lógica vai depois condensar-se numa oração muito importante para quem é das equipas de jovens Nossa Senhora, enfim, quem faz parte da igreja, que é o Magnificat. Porque Deus não vai confirmar simplesmente as preferências humanas, vai inclinar-se para quem vive à margem do reconhecimento, para mostrar que a bênção não coincide necessariamente com o amor recebido, mas com a fidelidade de Deus, que vê, que ouve, que age. E por isso no Magnificat nós ouvimos: derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Essas palavras na voz da Virgem Maria dão sentido a toda uma história, dão sentido às preferências de Deus. E aqui a figura de Lia, como dizia, ajuda-nos a ver isso e a compreender isso desde o princípio. Ao mesmo tempo, os passos de Jó que andamos a ler mostram como é difícil abandonar a tentação de explicar o sofrimento com fórmulas simples, que reduzem tudo a preto e branco e ignoram que o mundo é a cores, por assim dizer. Os amigos de Jó isso continuam a fazer. Jó sabe que é bom, sabe que está inocente, sabe que não fez absolutamente nada que pudesse, por assim dizer, ofender a Deus. Mas os amigos não acreditam, porque como o veem a sofrer, a única explicação que são capazes de dar é a tal fórmula simples: se sofres é porque fizeste alguma coisa mal. E este livro, com Jó inocente a sofrer horrores, por assim dizer, este livro que quer ajudar a perceber é que o sofrimento não funciona assim, que a vida não funciona assim, que aos bons não acontece só o bem. A Jó, que é bom, não acontece o bem. E aos maus não acontece só o mal. Como Jó, nos seus discursos diante de Deus, também vai deixando passar. Os ímpios vão tendo uma vida boa, por assim dizer, aos seus olhos, e ele está ali a sofrer. Mas ao mesmo tempo, Jó, neste texto, vai pronunciar uma das frases mais relevantes do Antigo Testamento e que depois também a lemos como profecia. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e prevalecerá por fim sobre o pó da terra. Esta ideia de que o Redentor vive, ou seja, de que o cristianismo não é trágico, de que a nossa fé judaico-cristã, por assim dizer, a nossa fé cristã, mas com esta tradição que se enraiza no Antigo Testamento, que não somos trágicos, não vivemos à procura de uma tragédia, não vivemos numa fatalidade como acontecia no mundo grego com estas tragédias do teatro. Não é essa a nossa realidade. Nós não acreditamos numa tragédia. Nós sabemos que o Redentor vive. Por muito mal que aconteça, por muito pecado em que nos vejamos, por muito desgraçada que seja a nossa vida, faz parte da experiência cristã saber isto que Jó aqui diz: o meu Redentor vive e prevalecerá por fim sobre o pó da terra. É esta a certeza dos cristãos. O mal não tem a última palavra sobre nós. O pecado não tem a última palavra sobre nós. Só o tem se o deixarmos, se o quisermos. Porque da parte de Deus, estas palavras de Jó cumprem-se sempre. O meu Redentor vive. Senhor, dá-nos a graça de confiar na Tua fidelidade quando nos sentimos esquecidos ou quando estamos a ser provados, tentados, e ajuda-nos a ficar sempre certos de que Tu vês, escutas, ouves e fazes viver a esperança mesmo no meio das nossas noites. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos há 15 dias a ler a Bíblia e que bom que está a ser. Obrigado por estares desse lado. Até amanhã. Um abraço em Cristo.